Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Essa semana nós vamos começar a estudar números inteiros. E os números inteiros aparece aquele sinal de negativo, sabe? É como se fosse uma temperatura abaixo de zero. Então, se você está gostando dessas videoaulas, dá o seu joinha e ajuda a esquentar um pouquinho esse canal. Vamos pra aula. Gente, tá nevando na sala de aula. Pera aí. Vamos desligar isso aqui. Beleza. Moleque. Muito bem. Então, o que nós vamos começar a estudar essa semana? Os números inteiros. Os números inteiros é aquela parte dos números naturais que você coloca um sinal de menos na frente, né? São os números negativos e os números positivos que você já está acostumado com os inteiros. Então, acompanha aí a nossa aula. Vamos lá. Essa é a apostila 2 do PET, né, da continuação das nossas aulas. Nós estamos na primeira semana estudando números inteiros. E aí, nesse exercício número 1, nós vamos ter o seguinte. Observe a reta numérica e responda às questões. Então, aqui ó, nós temos a nossa reta numérica. Bacana? Vamos fazer vários comentários bem legais aqui nessa aula. Olha só, esse cara aqui ó, é o zero. Ó. O zero, vou aumentar ele aqui, ele divide a nossa reta numérica para a direita e para a esquerda. À direita estão os números positivos, certo? À esquerda estão os números negativos. Então, aqui a gente tem ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, e ela vai infinitamente para a direita, certo? É só um pedaço, é só uma representação. Para a esquerda, são os simétricos, né? Simétrico é aquele valor com sinal negativo. Então, o simétrico de 1 é o menos 1. O simétrico do 2 é o menos 2. Então, ela vai caindo. Ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 e por aí vai. Bacana? Você tem que pensar como se fosse um espelho, né? Você levantou o 1 de um lado, menos 1 do outro. 2 de um lado, menos 2 do outro. E por aí vai. Bacana. Então, a ideia dos números negativos, a gente pode pensar abaixo de zero, né? À esquerda do zero, ou seja, a gente pode pensar como uma temperatura negativa. Dependendo da região do nosso país, é mais complicado. Na região sul, a gente consegue as temperaturas abaixo de zero, né? Mas aqui no sudeste é mais complicado. Então, a gente está acostumado com muito frio, 10 graus, 9 graus, 8 graus, né? Agora, quando você está numa região mais fria, você está numa temperatura abaixo de zero. Menos 1, menos 2, menos 3. Né? Então, a gente pode pensar aqui como os números negativos como temperaturas abaixo de zero. E os números positivos como temperaturas acima de zero. Bacana. Que número corresponde ao ponto B? Que número corresponde ao ponto B? Cadê o ponto B? Olha o ponto B aqui. Ó. O ponto B está aqui. Ó. O ponto B está aqui. Então, B está representando o 9. Então, que número corresponde ao ponto B? 9. Show! Qual é o número correspondente ao número menos 4? O zero está aqui. Então, vamos lá. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Né? Qual é o ponto correspondente ao número menos 4? Então, menos 4, o ponto é o A. Então, aqui ele perguntou do ponto. Certo? Ele perguntou o ponto. Aqui ele perguntou o número. Bacana. Letra C. Qual é o ponto correspondente ao número 5? Qual é o ponto correspondente ao número 5? O 5 está aqui. Ó. O ponto correspondente é o C. Show. Qual é o ponto que corresponde a 2. Onde que está o 2? O 2 está aqui. O 2 está à direita do zero. O ponto que corresponde é o ponto D. Bacana. O ponto E corresponde a qual número? Cadê o ponto E? Olha o ponto E aqui. Ó. O ponto E corresponde a qual número? O ponto E corresponde a qual número? Menos 1. Né?
ou seja, à esquerda aqui do nosso zero. Aí, nesse exercício, ele fala sobre o módulo. Qual é o módulo? O módulo a gente vai pensar como a distância daquele algarismo até a origem. A origem aqui é o nosso zero, tá bom? Essa aqui é a origem da nossa reta numérica. Então, por exemplo, vamos fazer aqui alguns comentários bem legais. Qual que é a distância do 6 até o zero? Poxa, é fácil, 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a distância, o módulo, então a gente pode pensar em módulo como distância. A distância ou módulo, que vai ser representado por duas barrinhas verticais. Então, o módulo de 6 vai ser a distância do 6, que a gente está falando aqui, até a origem. Então, é 6. Show de bola. Vamos pensar no módulo, então, de menos 6? Módulo, então, tem a ver com a distância, né? Então, o módulo de menos 6, o menos 6 está para cá. Olha o menos 6 aqui, eu vou fazer ele grandão aqui. Menos 6. Qual que é a distância do menos 6 à origem? Então, a gente vai andar para cá. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Espera aí, professor, já entendi. O módulo sempre vai dar um valor positivo. Sim, porque uma distância sempre tem que ser positiva. Bacana? Então, o módulo de um número é ele mesmo, se esse número for positivo, ou o módulo de um número vai ser a troca do sinal dele se ele for negativo. Como assim? Olha só, o módulo de menos 6 não deu 6? Ou seja, é a mesma coisa que menos o menos 6. Essa ideia aqui do menos é uma ideia muito importante na operação de números inteiros. Todas as vezes que você põe um menos, vou chamar a atenção dele aqui, todas as vezes que você põe um menos na frente de uma expressão, na frente de um parênteses, você troca o sinal daquilo que está dentro do parênteses. Então, esse menos aqui, ele dá uma ordem para trocar o sinal do que está aqui dentro. Aqui dentro não é menos? Então, o resultado vai ser mais 6. Só que o mais a gente não é obrigado a colocar, porque a gente já sabe que o mais já é um valor positivo, tá vendo? Eles não estão com um sinalzinho de mais aqui, Não está escrito mais 6, mais 7, mais 8, está só escrito 6, 7, 8. Então, a gente sabe que escrever mais 6 é a mesma coisa que escrever 6. Bacana? Bacana, né? Se você quiser também a definição de módulo, o módulo de um número, x, vai ser igual a ele mesmo se esse número for maior do que ou igual a 0. E vai ser menos ele se esse número for negativo, né? Foi exatamente o que a gente falou aqui. Essa aqui é a definição matemática de módulo, né? E aí? Bacana. Então, o módulo de 3 quanto que é? 3 é o quê? 3 é maior ou igual a 0? Então, módulo de 3 é ele mesmo. Módulo de 3 é 3. Bacana. Então, o módulo dos números positivos são ele mesmo. Isso. E o módulo dos negativos? É só trocar o sinal. Então, o módulo de menos 1 é 1. O módulo de menos 2 é 2. Vamos escrever aqui o módulo de menos 2. É só trocar o sinal, certo? Então, é menos 2. Esse menos troca o sinal daqui de dentro, ficou 2. Qual que é o módulo de menos 4? O módulo de menos 4 vai ser igual a menos 4. Troca o sinal do menos 4. Trocar o sinal do menos 4 é só escrever 4. Bacana? Ou mais 4, que tanto faz. Show de bola! Espero que você tenha gostado dessa aula, né? Lembre de se inscrever para você receber sempre as notificações de novas explicações. Tudo de bom e até o nosso próximo encontro. Valeu, um forte abraço. Ih, a neve voltou. Tudo de bom, valeu!